noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos abrindo aí mais uma vez uma live. Quem vos fala é Humberto Nóbrega. Daqui a pouquinho a gente vai começar mais uma live de reflexão. Hoje vamos tratar sobre um tema muito importante, o tema do Evangelho. Vamos falar sobre um tema chamado Não julgueis para não seres julgados. É o tema de hoje, certo? Vamos aí, ó, já convidando seus amigos. Ildegária, tudo bom, minha amiga? Tudo na paz, né? Minha amiga Ildegária, estamos começando aí mais uma vez. Daqui a pouquinho, de 8 horas, a gente começa a nossa reflexão. Boa noite, minha amiga. Tudo bem, né? Tudo tranquilo contigo? Daqui a pouquinho a gente começa a nossa live. Vamos compartilhando aí com seus amigos e aí com suas amigas. Amanhã a gente deixa disponibilizado aí para quem quer a palestra no YouTube. Ildegária tá por aí, minha amiga Ildegária. Vai digitar aqui, deixar aqui no ponto. Tudo bom, né, minha amiga? Deixar aqui no... É o tema de hoje. O que é que tu tá aqui? Tudo bom? Daqui a pouquinho a gente começa a nossa live. Já tem 4 pessoas aí que entraram. Tudo bom, né? Eriana. Tudo na paz, Eriana? Tudo tranquilo? Tudo na paz. Hoje vamos falar sobre um tema do Evangelho. Não julgueis para não serem julgados. Daqui a pouquinho, daqui a 5 minutinhos a gente começa. Tá ok? Boa noite, Ariana. Daqui a pouquinho. Vamos convidar aí as pessoas que são seus amigos, são seus amigos, para a gente ir trocando essa energia. Tá aí, Ariana Paixão. Boa noite, Ariana. Já coloquei ali. Daqui a 5 minutinhos a gente vai falar sobre o Evangelho. E o Evangelho, mais especificamente, vamos falar sobre o julgamento. Você, meu irmão, você, minha irmã, que já leu essa passagem, está aí o espaço para você colocar seu comentário, certo? Vamos pegar essa passagem bíblica do Evangelho de Jesus, uma passagem bem interessante, né? Passagem de Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 5. Da sua Bíblia, pode pegar aí. O Evangelho segundo o Espiritismo também fala sobre esse assunto, sobre julgamentos. E a gente vai tratar sobre esse tema hoje, ok? Daqui a 4 minutinhos. Enquanto isso, podem ir colocando aí as suas opiniões, os seus comentários sobre o tema. O que é que vocês acham sobre o julgamento? Você acha que nós devemos julgar as pessoas? É tranquilo julgar as pessoas ou não? Minha irmã Simone, que está chegando aí, ó. Simone Leotti, nos prestigiando e, acima de tudo, trazendo a sua energia positiva, a sua energia boa. Boa noite, minha irmã. Daqui a pouquinho estaremos falando sobre julgamentos. Tema muito importante. Esse tema vai tratar sobre
os nossos julgamentos, os nossos pontos de vista, os nossos valores e, acima de tudo, partir do Evangelho de Jesus. O que é que o Evangelho de Jesus fala sobre esse tema? Ok? Daqui a 4 minutinhos a gente está começando. Ok? Simone Leotti, Valmor, tá chegando aí. Meu amigo Valmor, acho que a palestra lá do nosso lado, acho que está terminando agora, né, Valmor? Boa noite, meu irmão. Simone Leotti está por aí também com outra opinião, falando sobre o julgamento, né, Simone? Não temos o direito de julgar ninguém, é verdade. Não temos o direito de julgar ninguém, mas a gente, mesmo não tendo o direito, a gente julga, né? Por que será que a gente faz isso? Por que será que a gente julga as pessoas? A gente vai falar sobre isso. O Evangelho de Jesus hoje vai trazer esses aspectos dos julgamentos, ok? Daqui a pouquinho, Valmor tá aí. Mais uma opinião aí de um amigo, irmão Valmor. Infelizmente, somos seres críticos e mesmo com muito cuidado, somos levados a julgar as atitudes alheias. É verdade. Inclusive, meu irmão Valmor, hoje a gente vai falar sobre essa parte aí, sobre ser crítico. Ser crítico muitas vezes se confunde com a questão dos julgamentos, não é verdade? Chegando aí mais um amigo Francisco Anderson, boa noite. É verdade, estava vendo lá, estava lá no nosso lado também, assistindo a palestra. Daqui a 2 minutinhos a gente começa. E a gente vai convidar todos os irmãos para pegar o seu copinho com água. Eu já estou com o meu copo com água aqui, ó. Vou colocar aqui de lado para a gente fluidificar esse copo. Para aquela pessoa que está precisando de ajuda espiritual, que está precisando de um apoio. A gente vai fazer uma prece daqui a pouco para a gente começar. Ok? Vamos estar dizendo que acabou de assistir a palestra lá no nosso lar. Ok, vamos. Também. E aí, meus irmãos? E aí? Daqui a 1 minutinho. Coloca o seu copinho com água que a gente já vai começar. Quero convidar todos os irmãos, quero convidar todas as irmãs neste momento que a gente vai começar. Vamos dar início, já no meu relógio aqui, 8 horas. A gente vai dar início aqui à nossa reflexão da noite. Quero agradecer bastante as pessoas que aí estão. Amanhã disponibilizarei esse essa live, certo? Nas redes sociais, especialmente no YouTube, certo? Minha amiga Ariane, tudo bom, Ariane? Tudo na paz, tudo tranquilo. Olha só, quero pedir nesse momento a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs, vamos fazer a nossa oração inicial, da noite. Minha amiga Dailva está entrando aí. Eu quero que os irmãos, nesse momento, certo? Vibre com Jesus, para que a gente possa fazer a nossa prece da noite de início, certo? Que possamos
com muita paz, com muita luz e com muitas bênçãos no nosso coração. Graças a Deus. Que o nosso amigo, Mestre Jesus, abençoe a cada um de nós, trazendo as bênçãos, trazendo as luzes que nós necessitamos para o corpo e para o espírito. Agradeço imensamente a cada um dos irmãos, agradeço imensamente a cada uma das irmãs que ali estão nesta live, a refletir sobre o Evangelho de Jesus, trazendo para o espírito o medicamento e o reconforto espiritual. Todos os irmãos que aí estão, peço que durante essa hora façam os seus comentários, pode fazer aí que eu vou colocando na medida do possível, se concorda, se não concorda, o que tem a acrescentar, as suas opiniões que a gente vai, na medida da nossa explanação, a gente vai colocando aí e vai refletindo também sobre os pontos de vista de cada um dos irmãos, ok? Deixa eu tomar um pouquinho d'água. Meus amigos, minhas amigas, na noite de hoje, a gente vai falar sobre o tema, como eu já citei anteriormente, que é não julgueis para não seres julgados. Um tema muito importante, meus irmãos. Esse tema, eu digo para vocês, a gente está trazendo do Evangelho, uma passagem bíblica de Mateus, do capítulo 7, versículo 1 ao versículo 5. Nesta parte aí do Evangelho de Jesus, a gente vai estar trazendo alguns elementos, certo? Das reflexões do Mestre Jesus, das reflexões dos evangelistas que escreveram, especialmente o evangelista Mateus. Além disso, a gente vai trazer umas pitadas de alguns pontos espíritas, especialmente a gente vai trazer alguns tipos de julgamentos, que nós aqui vamos refletir sobre ele, quais são esses tipos de julgamentos. Vamos falar também sobre alguns aspectos psicoemocionais que estão relacionados a esta esfera de sentimento, a esta esfera de percepções, certo? Mas a gente vai falar sobre esse tema muito importante que é o julgamento. Como a gente julga as pessoas e como também a gente se julga, porque também tem o auto-julgamento. Essa exposição que a gente vai trazendo aqui, nós pegamos o Evangelho, né, de Mateus, a Bíblia, para refletir sobre ela, também um texto bem interessante, que eu passo as referências para que vocês vejam também online, de um texto de um amigo espírita, certo? Chamado Marcos José Ferreira da Cruz Machado, um texto que ele falou sobre não julgueis, que ele traz alguns pontos importantes dentro da doutrina espírita. E a gente vai falar sobre esse aspecto, especialmente do julgamento. A gente vai iniciar a reflexão, meus queridos e queridas irmãs, citando a passagem do Evangelho de Jesus, para que fique bem claro. Vocês vão encontrar essa passagem que fala sobre julgamento da fala de Jesus em Mateus, capítulo 7, versículo 1 a 5, que ele diz o seguinte, prestem atenção, não julgueis para não serdes julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vos julgados. Assim como a gente julga os outros, a gente vai ser julgado da mesma forma. E com a medida com que tiverdes medido, também vos serás medidos, porque olhas a palha no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho. E Jesus chama essas pessoas de hipócritas, que vê o defeito no outro, mas não vê o seu defeito. Jesus diz, tira primeiro a trave do teu olho e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Para que você faça o seu julgamento, primeiro tire a palha que está no seu olho, para que você julgue o seu irmão. E o Evangelho de Jesus vai falar sobre isso. Essa é a passagem bíblica que a gente vai utilizar como referência para entendermos um pouco sobre a questão do julgamento. Nesse sentido, nós pegamos aqui uma passagem aqui, não do Evangelho, mas uma passagem do autor referência que eu citei aqui no início, que ele fala até sobre o termo julgamento, porque muitas vezes é importante que a gente entenda a partir do que é a palavra, o que a palavra significa. Eu gosto muito de falar isso, né?
Rossana Nóbrega, lá de São Mamede, está entrando. Boa noite, não só você, mas todos os conterrâneos lá de São Mamede. Olha só, meus irmãos. Vamos pegar a palavra julgar, para que a gente entenda um pouquinho mais sobre o termo, né? Julgar, essa palavrazinha vem do latim, que significa, tanto como verbo transitivo como intransitivo, significado diferente. Vem do latim, que é judicar. Como verbo transitivo, você quando diz julgar, você está dizendo que é decidir como juiz, você decidir como árbitro, você sentenciar, você entender, você avaliar, você formar um juízo, lavrar ou pronunciar sentenças, apreciar. Essa é o primeiro entendimento, significado que o dicionário nos traz sobre julgar. É decidir como juiz, é você sentenciar, é você avaliar. Também pode ser considerado como verbo intransitivo quando diz assim, você julga, você está formando uma opinião. Você está formando um conceito a respeito de uma pessoa ou de uma coisa. Nesse sentido, você está dizendo que quando você julga, você está ajuizando. Existe aí, como o nosso irmão Valmor até colocou no início, fazendo uma referência com uma palavrinha que é muito relacionada a julgamentos, que é a crítica, né? Às vezes a gente confunde julgamento com crítica, que são termos diferentes. A palavra crítica, diferente de julgar, vem do latim, críticos, significa aquele que é capaz de julgar. Olha só que coisa interessante. Uma pessoa que é crítica é aquela pessoa que é capaz de julgar, mas no sentido de avaliar. Olha só o que é que eu estou falando aqui. A palavra do latim explica e significa isso. Crítico, ser crítico é uma pessoa que é capaz de julgar, mas quando você está julgando, você está avaliando. Isso é muito interessante. Daí, então, meus irmãos, decorre que pensamos que a palavra criticar muitas vezes tem um sentido mais obscuro, negativo. Porque quando a gente fala em criticar, muitas vezes a gente está achando que está destacando as falhas dos outros. Mas a palavra criticar, no seu sentido laico, no seu sentido lá etimológico da palavra, significa avaliar. Quando você está fazendo uma crítica, você está avaliando, segundo o termo que deveria ser usado dessa forma. No entanto, a gente, quando faz uma crítica, a gente muitas vezes avalia, mas de forma que quer derrubar o outro, e não ajudar o outro, que a gente chama de crítica construtiva. Não é verdade? Boa noite, minha irmã Alzeni, que está entrando aí agora. Agora, meus irmãos, vamos entender um pouquinho desse evangelho de Jesus, dessa parte que fala de julgamentos, especialmente dessa parte de Lucas, no capítulo 12, de Mateus, que fala também sobre o termo, que ele diz assim, quando Jesus está falando sobre julgamentos, não julgueis para não serem julgados, nesse passo, as palavras de Jesus significam estar contra um julgamento civil. Não está contra um julgamento civil, aliás. O próprio mestre, apesar da sua grandiosidade de espírito, a despeito de ser o maior espírito que vê a terra aqui na terra, essa acepção que eu estou colocando aqui, vocês vão encontrar no livro dos Espíritos, na questão 625, que pergunta qual o maior espírito que colocou os pés aqui na terra. Os Espíritos dizem que é Jesus, é o espírito mais grandioso que veio aqui na terra. E nesse sentido, mesmo com toda a grandiosidade de Jesus, ele muitas vezes ele dizia que não estava em condições de exercer qualquer julgamento. Ele não concordou em desempenhar esse papel de juiz. Em nenhum momento ele se colocou como juiz de jogar pedras nas pessoas, de se colocar como esse juiz, como existia na época, né? Tem uma passagem de Lucas, capítulo 12, versículo 13 e 14, que confirma isso que eu estou falando, quando diz o seguinte, presta atenção. Aqui eu estou dizendo que, entendendo as palavras do Mestre Jesus, quando ele fala em julgamento, ele não está se colocando como dono único da verdade, como um papel de juiz da época, até porque ele não era juiz na época. Existiam na época autoridades que faziam esse tipo de trabalho, mas Jesus não era. Aí Jesus diz assim, em Lucas, capítulo 12, versículo 13 e 14, que diz assim, disse-lhe então alguém do meio do povo, isso aconteceu na época de Jesus, mestre, dizem a meu irmão que reparta comigo a herança. Foram questionar Jesus, dizer assim, olha, o meu irmão tem que repartir comigo a herança, colocando Jesus quase que como um juiz. E Jesus não era juiz. Aí o que é que Jesus diz?
Jesus respondeu: meu amigo, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? Ele perguntou: quem foi dentre vocês que me constituiu com a autoridade de ser juiz? Juiz, vamos dizer assim, no plano material. Ninguém. Ele mesmo, ele não se considerava como esse juiz. Um juiz é uma autoridade humana. Uma autoridade de juiz é a autoridade espiritual. Nas palavras do mestre, nunca se considerou como juiz de julgar as pessoas nesse aspecto aqui. Mas ele apontava encaminhamentos espirituais para as pessoas. E ele falava sobre isso. Jesus respeitava as leis da época. E os próprios fariseus, os escribas, eles testavam Jesus para que Jesus falasse qualquer coisa, para que as autoridades na época caíssem em cima dele. Nunca Jesus deixou cair. Em várias passagens fala sobre isso, aquela passagem dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Também tem outra passagem aqui na epístola do capítulo 2, versículo 13 e 14 deixa eu ver aqui, de Paulo, que ele fala sobre isso, de ser submisso às leis, ou seja, de respeitar as leis. Jesus fala sobre isso. Na Bíblia fala muito sobre esses aspectos das autoridades constituídas da época. Jesus tinha uma autoridade espiritual, mas na época tinha as autoridades. E ele em nenhum momento foi contra diretamente. As pessoas viam que ele uma pessoa que trazia uma mensagem revolucionária e não entendia a mensagem de Jesus, que era uma mensagem eminentemente espiritual. E nesse sentido, a gente vai ver que Jesus não se coloca como juiz. Mas Jesus, ele faz com que nós mesmos busquemos dentro de nós, na nossa consciência, o processo de despertar do Espírito. Então, meus irmãos, qual o propósito de Jesus a ordenar as pessoas? Não vou dizer ordenar, mas a recomendar às pessoas que precisamos parar de julgar. Jesus recomenda. No evangelho dele, ele diz justamente isso. Cuidado com o julgamento. Aí Jesus, ele tem um propósito. Ele não estava falando isso à toa. Ele tinha um propósito. A gente vai entender esse propósito em alguns aspectos do evangelho de Jesus. Em Mateus, capítulo 5, versículo 17, ele deixa muito claro que não queria modificar a lei ou os profetas. Ele mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo diz: não vim destruir a lei e os profetas. Ele não veio com essa missão, ele veio com uma missão eminentemente espiritual. É lógico que ele mexeu com toda a estrutura social da época, porque trouxe uma mensagem revolucionária e renovadora. A mensagem de Jesus é altamente revolucionária e renovadora, porque traz um novo entendimento sobre o ser espiritual. Mas nessa passagem que eu citei agora, Mateus 5,17, ele deixa muito claro que ele não veio modificar a lei, mas ele veio dar um novo entendimento a essa lei, para que as pessoas, principalmente os religiosos da época, observassem dentro delas mesmas, serem mais coerentes com seus princípios religiosos. E a gente vai ver alguns pontos importantes, porque Jesus, ele tem uma sabedoria muito grande em analisar as pessoas na sua profundidade espiritual. Dessa forma, Jesus, ele falava para todas as pessoas, para os judeus daquela época. A sua mensagem perdurou para outros povos, inclusive nós que estamos aqui a debater sobre o Evangelho de Jesus, mas na época ele trouxe para os judeus uma mensagem muito forte. Em Lucas, capítulo 6, versículo 1 a 7, ele fala justamente isso, que os judeus já estavam seguindo Jesus por onde ele quer que fosse. No entanto, a gente vai ver o quê? Muitos ou alguns dos judeus tentavam sempre Jesus para que Jesus caísse em alguma falha para acusar Jesus. Olha só que coisa interessante. Jesus, ele tinha que ter muito cuidado com suas palavras. Não poderia usar qualquer palavra para trazer a sua mensagem moral, a sua mensagem de renovação. Porque as pessoas testavam Jesus, principalmente os fariseus e os escribas religiosos. Eram as pessoas que mais perseguiam Jesus na época. Outro ponto importante que você vai ver em Lucas, capítulo 18, versículo de 9 a 14, outra coisa interessante, que essas pessoas que julgavam Jesus, que procuravam falhas em Jesus, em Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14, vi uma coisa muito interessante. Essas próprias pessoas que
falavam de Jesus, elas eram culpadas do tipo de julgamento que Jesus estava denunciando, ou seja, elas tinham culpa no cartório. E isso acontece muito com a gente, meus irmãos, muito. Não só os escribas e fariseus que faziam isso com Jesus, nós também costumamos fazer muito isso, julgar as pessoas, e o julgamento que a gente faz, muitas vezes nós cometemos esses mesmos erros dessas pessoas. Isso é muito comum. Na época, as pessoas viam isso, que a gente chama hoje de efeito espelho. Olha só, vamos estar colocando uma coisa bem interessante aí, ó. Vamos. Deixa eu ver aí, ó. Mas não há contradição nisso, Humberto, porque a mensagem de Jesus coloca em xeque as práticas da época. É verdade, viu, amor? Pode parecer até contraditório isso. Ele veio de encontro às estruturas sociais da época, porque a mensagem dele é uma mensagem de renovação revolucionária. No entanto, ele veio com uma mensagem eminentemente espiritual, que modificou as estruturas sociais também, que modifica as estruturas sociais, mas ele, nas suas palavras, nunca disse que ele veio para uma realeza humana. Ele fala sempre, a realeza, o meu reino não é deste mundo. Deixando bem claro que ele não queria vir para estar disputando com as autoridades, vamos dizer assim, constituídas da época, nesse aspecto, sabe, meu irmão? Só que nós sabemos que a mensagem revolucionária de Jesus modificou e modifica profundamente as estruturas sociais e políticas, como ele fez na época, né? Aí é por isso que o irmão está colocando aí, justamente, pode parecer contraditório, pode. Ele punha em xeque as práticas da época, punha, mas ele, em vários momentos, ele falou, ele veio com uma mensagem espiritual, não foi uma mensagem, ele não veio para ser rei, não veio para ser autoridade. Ou seja, ele não estava disputando com essas pessoas. O interessante é que essas pessoas despertassem e utilizassem a sua autoridade, o seu poder, para serem pessoas mais caridosas, despertadas espiritualmente. Jesus veio mais para isso, não para ser uma pessoa, vamos dizer assim, uma autoridade política, uma autoridade, um rei, uma rainha. Na época, os judeus pensavam que iriam vir um rei. É tanto que chama Jesus o rei dos judeus. E esse rei que Jesus se tornou foi um rei espiritual, não um rei físico. Está entendendo, meu irmão? É mais nesse sentido, tá certo? É por isso que o irmão, de forma muito inteligente, coloca aí. Pode parecer uma contradição? Pode. Mas o próprio Jesus disse que ele não veio para ser uma autoridade constituída em termos políticos ou em termos de autoridade do mundo material, mas do mundo espiritual. Nesse ponto aqui, a gente vê aqui, ó, primeiro ponto, que as pessoas que julgavam Jesus procuravam falhas em Jesus. Segundo ponto, essas mesmas pessoas que procuravam falhas eram cheias de culpas, porque elas apontavam o defeito de Jesus que elas é quem tinham. E em Mateus, capítulo 5, versículo 20, Jesus mesmo diz, se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei nos reinos dos céus. Aí ele mostra mais uma vez que a justiça dos fariseus é uma justiça falha. A verdadeira justiça é a justiça divina. Minha irmã Maria do Carmo Rangel está entrando aí, ó. Tudo bom, Carminha? Carminha, acho que é Carminha que está por aí. Tudo bom, Carminha? Tudo na paz, né? Entendeu? Aí, olha só, é nesse aspecto que eu quero enfocar bastante a importância da nossa reflexão. Que Jesus ele veio para trazer um novo entendimento. Ele não veio modificar a lei, no entanto, ele modificou as leis. É como o irmão Valmor mesmo diz. Ele trouxe tudo isso de renovação das mentalidades da época, que tinha um entendimento totalmente contrário. Minha irmã Carminha, boa noite. Aí vem para esses aspectos aqui que eu comentei neste momento. Olha só, meus irmãos, que coisa interessante. Outra coisa que eu estava observando aqui, o que é que Jesus quis dizer? Quando Jesus nos diz, não julgueis para não serem julgados, ele não quis nos dizer, não quis dizer para não condenarmos a criatura, mas sim a atitude das criaturas. Jesus ele não condenava pessoas, ele condenava, ou ele não vou dizer condenava, ele chamava a atenção de determinadas atitudes das pessoas. Ele quis dizer que a gente não deve, vamos dizer assim, menosprezar as pessoas, ou falar mal das pessoas, não condenar a criatura, mas sim o mal que ela possa ser feita.
Olha só que coisa interessante. Jesus não condenava pessoas. Jesus orientava, recomendava atitudes equivocadas das pessoas. É por isso que as pessoas elas ficavam muito, vamos dizer, bravas com Jesus, assim, porque Jesus tocava nas feridas das pessoas. É tanto que as autoridades constituídas da época ficaram chocadas com a mensagem de Jesus, com as coisas que ele falava. Muito interessante isso. Então Jesus, ele não veio para isso, para estar denegrindo as pessoas, mas para apontar o mal que estava sendo feito em forma de atitudes equivocadas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, reprimir o mal não é o dever de Jesus, não é o dever de Deus, é o nosso dever. Somos nós. Quem precisa julgar não é Deus, não é o outro. Nós é que precisamos julgar nós mesmos. Jesus fala sobre isso. Censurar o mal. A gente é que precisa censurar o mal. Não é do outro, é censurar o mal de nós mesmos. Não é as criaturas, mas somos nós. E como é que a gente faz esse trabalho? Através do exemplo, que é o que Jesus mostrava para a gente. Que devemos nos educar espiritualmente. É através do exemplo, é através das palavras, porque também é importante você falar, mas o exemplo é mais forte do que as palavras. Porque as palavras, meu irmão, até convencem, mas os exemplos arrastam. Olha só, irmão Valmor está colocando outra opinião bem interessante aí, deixa eu ver se dá para ir. Vamos lá. É por isso que se fala tanto na necessidade de fazermos a reforma íntima, mudar o comportamento de cada um. É verdade, justamente, Valmor. É nessa linha de reflexão que a gente está colocando aí, a reforma íntima. E olha só que coisa interessante. Nesse sentido, a gente pode até usar palavras bonitas, mas o mais importante é a gente usar exemplo, porque as palavras podem até convencer, mas os exemplos, eles arrastam. A gente costuma dizer que o exemplo é das maiores ferramentas educativas. De um modo geral, nós somos benevolentes para com os nossos erros, para com os nossos defeitos, mas somos muito severos com os erros, com os defeitos dos outros. Conosco é muito fácil, você muitas vezes quer um julgamento leve para você, mas para o outro a gente quer um julgamento pesado. Um julgamento que a gente diz coisas até absurdas, tipo assim, bandido bom é bandido morto, nessa linha de raciocínio aí. Bandido bom não é bandido morto, bandido bom é bandido regenerado. Isso é a verdade. A nossa tendência, meus irmãos, é nos acharmos as criaturas mais perfeitas da face da Terra. A gente acha nós, a gente não acha o outro. Sempre estamos certos, os outros é que estão errados nas nossas reflexões, nas nossas avaliações. Deixa eu ver se o Valmor está colocando outra opinião aí. Deixa eu ver aí, Valmor. Deixa eu ver se dá para olhar. É por isso que se fala, já coloquei essa reflexão aí. Olha só, essa é uma parte importante do Evangelho. A gente colocou o que é que Jesus estava querendo dizer. Jesus estava querendo não julgar as pessoas, mas apontar os erros que as pessoas estavam cometendo, as atitudes que elas estavam cometendo e poderiam mudar. Como o nosso irmão Valmor enfocou muito bem aí. Reforma íntima. É o caminho que Jesus apontava. Jesus, ele não condenava pessoas. Ele orientava atitudes equivocadas das pessoas. É bem diferente. Minha irmã Sônia, tudo bom, minha amiga? Sônia está dando uma opinião aí, deixa eu ver o que a Sônia colocou. Jesus levou algumas pessoas à época a refletir sobre o fato de olhar para dentro de si, trabalhar os próprios defeitos e limitações, deixando de lado o outro. Justamente, minha irmã Sônia, isso aí que você está colocando é uma realidade. Jesus ele fazia isso, que é o que o irmão Valmor também enfocou, olhar para dentro de cada um de nós. É a reforma íntima que está sendo colocada em todos os momentos aqui. Olha só que coisa interessante. Nós vimos nessa primeira partezinha de reflexão o que Jesus quis realmente falar sobre julgamento. Não julgar pessoas, julgar atitudes ou orientar atitudes equivocadas. Vamos fazer agora uma coisa bem interessante. Vamos fazer uma reflexão sobre tipos de julgamento. Existem vários tipos de julgamentos.
A irmã Cláudia Sudário está entrando aí, ó. Boa noite, irmã Cláudia. Tudo na paz? Pode ir colocando suas opiniões aí que a gente vai lendo, seus comentários, viu? Olha só, que coisa interessante. A partir das palavras de Jesus, que ensinam determinados tipos de julgamentos que nós devemos evitar. Jesus, ele mostra como nós não assumirmos atitudes equivocadas. A gente vai analisar agora, meus irmãos, alguns tipos de julgamentos, algumas formas de julgamentos que a gente tem. No geral, na maioria das vezes, são esses que eu vou citar aqui. Quando nós julgamos, tem várias formas de julgamento. A primeira forma de julgamento que eu quero citar para vocês, meus amigos e minhas amigas, é um julgamento que nós colocamos aqui como um julgamento tendencioso. Prestem atenção. Julgamento tendencioso. Aí leva para uma coisa muito interessante. Uma pergunta que eu quero fazer. Se vocês quiserem responder aí, podem responder. Existe neutralidade nos julgamentos? Existe neutralidade nos julgamentos? Coloque suas opiniões aí. Você é neutro? Existe neutralidade no julgamento? Eu sei que não, mas eu queria que os irmãos colocassem suas opiniões aí para a gente ir colocando para as pessoas visualizarem. Prestem atenção. A partir disso, que não existe neutralidade, na minha opinião, não existe neutralidade. Nós temos pontos de vista, nós temos opiniões, muitas vezes até equivocadas, né? Não existe neutralidade, a gente tem lado, sempre tem lado. Não vou dizer lado bom ou lado ruim, mas nós temos lado. Estamos sempre de um lado. Quando nós falamos em julgamento tendencioso, a gente está colocando que não existe neutralidade. Muitas vezes existe uma tendência, as pessoas permitem ser através de uma tendência para determinado ponto de vista de analisar determinadas coisas. Deixa eu ver se Valmor está colocando aí. Valmor está colocando uma opinião aí. Os ensinamentos de Jesus tratam da valorização do ser e não do ter. Ou seja, do ser espiritual, mostrando que a matéria fica e o espírito prossegue para a eternidade. Justamente, meu irmão Valmor, é isso mesmo. Aí, olha só. Vamos para esse primeiro ponto aqui de reflexão, certo? Do julgamento. Deixa eu ver se tem alguma opinião aí. De quem? Deixa eu ver. Não, eu fiz uma pergunta se tem neutralidade. Sônia já respondeu aí. Não. A partir do momento que eu julgo, estou sendo tendenciosa. Isso mesmo, Sônia. Isso mesmo. Nesse sentido, a irmã Sônia já está captando a ideia do que eu quero falar. Quando a gente fala de julgamento que tem uma tendência, a gente vê o seguinte, que há uma deficiência comum, que é permitir que em nossa formação nós possamos carregar nossos preconceitos, nossas preferências, que influenciam o nosso julgamento. Ou seja, não tem como eu fazer um julgamento se não vem à tona as nossas concepções, os nossos valores, e junto nossos valores, nossas preferências e até os nossos preconceitos, as nossas limitações, que vão estar junto nos julgamentos que nós estamos fazendo. É por isso que é muito difícil evitar isso, porque vem tudo junto, é um combo. Dizem, meus irmãos, que os gregos antigos, às vezes, realizavam julgamentos no escuro. Por que que os gregos faziam isso? Para não serem influenciados por determinadas coisas, mas somente fossem influenciados pelos fatos, não pelas pessoas. Porque, às vezes, quando a gente olha para pessoas, a gente tem tendência de gostar daquela pessoa ou não. E os gregos faziam o quê? Julgavam no escuro. Isso aí, não sei se é uma lenda, se é um mito, né? Mas numa pesquisa que eu fiz na internet que falava sobre isso. Se é realidade ou não, não sei. Mas é interessante refletir essa postura que os gregos tinham. Realizavam o julgamento no escuro para que não tivessem tendência de analisar pessoas, mas sim fatos. Não é interessante isso? Ou seja, a partir desse primeiro ponto, de tipo de julgamento, o primeiro tipo de julgamento é o julgamento tendencioso, para a gente analisar. Existe sempre uma tendência para a gente julgar. Essa tendência vem nossas preferências, nossos preconceitos, nossas discriminações, os nossos valores e assim por diante. Vamos para o segundo tipo de julgamento. O segundo tipo de julgamento também é chamado de julgamento precipitado. A primeira pergunta que eu fiz, Sônia respondeu. Vamos para a segunda perguntinha. Julgamento precipitado. Nós somos
precipitados nos nossos julgamentos? Sim ou não? Ou nós somos prudentes nos nossos julgamentos? Somos prudentes ou somos precipitados? Podem colocar suas opiniões aí. Olha só, o autor que eu analisei, que foi esse autor que eu citei no início, ele diz que existe um segundo tipo de julgamento que é precipitado. Ele coloca que nós somos, sim, precipitados no nosso julgamento. Nós somos apressados. Olha só que coisa interessante. Somos apressados nos nossos julgamentos. Isso acontece com frequência. Isso acontece com frequência. Nós temos precipitações de julgarmos os outros de forma precipitadas, muitas vezes sem termos todos os fatos, sem conhecermos todas as circunstâncias, mas a gente já analisa e já diz o quadro completo, sem termos fatos, circunstâncias, sem termos muitas vezes dados concretos de analisarmos. Fantástico, esse final de semana passou uma reportagem de pessoas que são injustamente presas, por exemplo. Simone Leotti está colocando uma opinião aí, ó. A opinião de Simone aí. Deixa eu ver se está... Não, eu estou colocando aqui de... Cadê Simone? Simone Leotti. Olha aí, Simone, a sua opinião. Deixa eu ver se dá para ver. Dá para ver? Simone Leotti está colocando sua opinião aí, ó. Temos tendência a prejulgar os outros. Vamos pegar o Dival Moura, que está colocando outra opinião aí. Claro que sim, queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Nossa amiga Alzeni está colocando que somos precipitados. É verdade, Alzeni. É verdade. Agora, olha só. Muitas vezes, quando eu digo que nós somos precipitados, eu estou dizendo que a gente não tem, muitas vezes, dados 100% concretos. Fantástico, essa semana mostrou justamente isso. Pessoas que são injustamente julgadas, certo? E não são culpadas, porque fizeram julgamentos precipitados a partir de preconceitos raciais com relação a determinadas pessoas. No caso, um jovem negro de comunidade carente. E foi preso. Mas depois foi descoberto que não passava de um erro judicial. É uma série que está passando no Fantástico. Bem interessante, né? Olha só, muitas vezes não temos as informações completas sobre o que realmente aconteceu. Nós não sabemos 100% das coisas, mas queremos julgar, mesmo sem termos dados 100% das coisas, para termos nosso julgamento, vamos dizer assim, mais concreto e real das coisas. Pode ser que não entendemos também os históricos do porquê de determinada pessoa ter feito alguma coisa, a motivação. Eu não estou aqui passando pano na cabeça de ninguém. Mas estou dizendo assim, a gente não entende o histórico do porquê daquela pessoa ter feito determinada coisa, da motivação dela estar sendo acusada. Jesus não fazia isso. Jesus fazia totalmente diferente. Ele diz, num determinado momento, quando estavam julgando uma mulher, jogasse a primeira pedra aquele que não tivesse pecado. Ou seja, ele não estava dizendo que a mulher não tinha errado, mas aquela pessoa que não tivesse errado também jogasse. Ou seja, olha o nível de Jesus. Olha o nível de Jesus. Ele mostrava que as pessoas não podem estar julgando os outros se tem defeito igual aos outros. Talvez, meus irmãos, não saibamos se aquele ato foi uma regra, se foi uma exceção na vida daquela pessoa. Às vezes a pessoa, por um ato, um único ato impensado, destrói a sua vida. E é julgar. E é julgar. Muitas vezes, meus irmãos, a gente julga o outro, mas se fosse com a gente não queria que fosse da mesma forma. Antes de instruir a multidão a julgar como reta a justiça, Jesus dizia, lá em João, capítulo 7, versículo 24, não julgueis segundo a aparência. Muitas vezes, uma coisa aparenta determinada coisa que não é realidade. É uma precipitação no julgamento. Vamos para o outro tipo. A gente falou aqui sobre o primeiro tipo, que foi o tendencioso. O segundo tipo, que foi o precipitado. Vamos agora para
outro ponto importante. Antes disso, meus irmãos, julgamentos precipitados, às vezes temos ainda em relação a isso, de julgar de forma precipitada e antecipada fatos, acontecimentos, comportamentos pessoais, interessante que fale isso, né? Isso nos leva, na maioria dos casos, cometermos erros que depois possam nós termos arrependimento desses erros que cometemos a partir do julgamento. A opção mais sensata seria, então, ser prudente, esperar um pouco mais para você ter o seu julgamento. Em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus deixa claro o seguinte: não queria modificar a lei, os profetas, e traz tudo aquilo que a gente falou anteriormente, certo? É importante dizer isso. Jesus quis falar sobre esses tipos de julgamento precipitado. Tem outro tipo bem interessante, nós falamos aqui sobre o tendencioso, o precipitado. Tem um outro tipo de julgamento, que é o julgamento severo. Nós somos muito severos com os outros. Mas antes disso, deixa eu colocar aqui a opinião de Valmor, que ele está dizendo. Mas ele tinha clara evidência que ainda hoje não conseguimos desenvolver essa característica. Isso aí, Maria Moura está chegando por aí. Tudo bom, Maria? Olha só. Em relação a esse julgamento da severidade, que nós somos muito severos, muitas vezes é o resultado de perspectivas negativas, das acima citadas que nós falamos. Ao se formular um julgamento, não raros, muitas vezes nós somos severos, nós somos hipercríticos em nossos pareceres, quando devíamos, enquanto cristãos, sermos temperosos ou temperados nas nossas opiniões, nas nossas análises, a gente agir com mais misericórdia, com mais amor. Qual a opinião do amor aí, ó? Jesus conhecia o íntimo das pessoas, é verdade. Olha só, quando nós agimos com severidade e a gente está sendo muito hipercrítico, a gente não está usando a temperança do verdadeiro cristão, analisando as coisas com mais misericórdia, com mais amor. Pedro, no Pedro 1, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: antes de tudo, mantenham entre vós uma ardente caridade, sermos amorosos e caridosos com os outros, porque, meus irmãos, a caridade cobre uma multidão de pecados entendidos aqui como erros. Pedro fala isso, referindo à amorosidade que Jesus pregava. É isso que a gente vem falando. Antes de sermos hipercríticos, de sermos severos com o outro, sermos mais carinhosos, sermos mais amorosos. Dar-se bem com os outros é, em grande parte, uma questão de espírito. Tem um espírito mais amoroso, um espírito severo, muitas vezes, insensível das pessoas, julgador. Muitas vezes faz julgamentos que os outros nem merecem. A gente tem que ter muito cuidado. Esse é o outro tipo de julgamentos das pessoas. Esse conflito está representado de julgamento da severidade entre os próprios apóstolos. Em Mateus capítulo 10, versículo 34, em uma determinada passagem de um soldado que feriu Jesus, e Pedro pediu para revidar, Jesus não quis. Ele diz: na espada, quem fere com a espada será ferida. Não pensem que vim trazer a paz à terra. Jesus diz, ele não veio trazer a paz, mas muitas vezes a própria essa espada, que não foi a espada que foi utilizada lá nessa passagem de Pedro, mas a espada da divisão das pessoas contra outras, pessoas que analisavam dessa forma, tendenciosa, precipitada, severa. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz: não devemos julgar com mais severidade os outros, mais do que julgamos a nós mesmos, sem condenar outrem aquilo que em nós absorvemos. Outro tipo de julgamento é o insensível. A pessoa não tem sensibilidade nenhuma com a dor do outro. Jesus também estava condenando a atitude de pensar o pior sobre as pessoas fazerem, em vez de pensar no melhor. Olha só que coisa interessante. Jesus também estava condenando a atitude de pensar o pior sobre o que as pessoas fazem, em vez de pensar no melhor. Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 17, Paulo diz assim: em outras palavras, o amor está sempre ávido para crer no melhor. Jesus
ele não é insensível, ele não pensa no pior, mas ele pensa no melhor sempre. Por mais dificuldade que as pessoas tenham, por mais bárbaros que as pessoas sejam, a gente tem que ver alguma coisa de boa dentro dela e lapidar isso para que ela se torne uma pessoa melhor, uma pessoa mais agradável espiritualmente perante ela mesma, não somente perante os outros, mas perante ela mesma. Existem interpretações diferentes, é verdade. Nós podemos conhecer o que aquela pessoa faz e interpretar de forma diferente, da nossa forma tendenciosa. Mas geralmente, meus irmãos, os atos estão sujeitos a pelo menos duas interpretações, uma boa e uma má. Nesse caso, qual a interpretação que geralmente consideramos para o que essa pessoa faz? Geralmente a interpretação má e não a boa. Sempre nós interpretamos, geralmente, com essa régua da interpretação negativa, a interpretação má, o lado mal dos julgamentos nossos. Não é interessante isso? Outra coisa interessante que eu coloquei aqui para analisar, que a régua da nossa medida, Jesus fala sobre ela. Jesus diz aí, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Está lá em Lucas falando sobre isso. Com essas palavras, meus amigos, minhas amigas, Jesus ensina em primeiro lugar que o Pai compete o nosso julgamento. E em segundo, ele se apresenta como defensor daqueles que o ofendem. Isso implica dizer que no âmbito da lei de ação e reação, de causa e efeito, seremos bitolados pelo mesmo gabarito que usamos contra o nosso irmão no desenrolar das nossas vidas terrestres, o que nós chamamos a régua que nós medimos, nós seremos medidos. Jesus fala isso. É por isso que a gente tem que ter cuidado com os nossos julgamentos. Muito cuidado. Quando sentir vontade, meus irmãos, de julgar alguém, corre em busca de um espelho. Você vai ver que você tem defeitos igual ou iguais a essa pessoa. Quase os mesmos defeitos. Ó, deixa eu ver se o irmão Valmor está falando. Será que é mais fácil dar mais valor ao defeito dos outros do que as boas atitudes? Muitas vezes, a gente prefere evidenciar o defeito dos outros, meus irmãos. Meu irmão Valmor, sabe por quê? Porque a gente está encobrindo o nosso próprio defeito. A gente fica mostrando o outro aquilo que muitas vezes está na gente, que a gente quer esconder e não consegue, né? Aí eu coloco para vocês, quando você sentir vontade de julgar alguém, corre em busca de um espelho, olhe no espelho e veja no espelho você, também cheio de defeito, talvez mais defeito do que aquela pessoa. Vera Jacobins diz assim, quando passamos a julgar o outro, é que percebemos que o maior defeito está em nós. Quando a gente vê defeito no outro, pode ter certeza, é porque esse defeito está em nós. Um julgamento injusto, meus irmãos, é aquele que não se ouve as duas partes. Entender é melhor que julgar sem conhecer. É nesse sentido que na noite de hoje, a gente fecha com essas palavras de não julgar o outro, mas ver os defeitos que tem dentro de você. De chegar junto ao outro, como Jesus fazia, apontar as atitudes equivocadas de forma amorosa, de forma sensível. Ter a flexibilidade, ter a empatia de se colocar muitas vezes na pele do outro, em saber que se você julgar o outro, você vai ter a mesma régua para ser julgado quando você for julgado. E a gente reflete também, meus irmãos, que o grande juiz que existe não é Deus, nem é Jesus, mas o grande juiz está dentro de você mesmo, está dentro de nós, que é a nossa própria consciência. E é nesse sentido que a gente fecha a noite de hoje da reflexão sobre essa questão do Evangelho, orientando como Jesus orientava. Não julgueis para não serem julgados. Use a sua amorosidade, use o seu amor, use o melhor que você tem, para que você se torne uma pessoa melhor, uma pessoa mais cheia de luz espiritual, cheia de bênçãos espirituais. E na noite de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, agradeço imensamente a cada um de vocês que aí estão há quase uma hora a escutar o Evangelho de Jesus, através das palavras refletidas por cada um dos irmãos que passaram aí, que colocaram suas opiniões. Deixa eu ver se tem mais alguma opinião aqui. Ó.
Deixa eu ver se Sônia. Sônia, eu ainda estou nesse patamar em muitos momentos. É verdade, Sônia. O importante é reconhecer, né, Sônia? Deixa eu ver o que é que. Gostaria de lhe pedir no final uma prece para o irmão de Luciene, tá ok? Antes de fechar. Muito perigoso julgar o outro, Maricela está falando, estaremos julgados com a mesma medida. É verdade, olha aí, Maricela, sua opinião. Ou seja, meus irmãos, são muitas as opiniões das pessoas que estão aí. Agradeço imensamente a cada um de vocês que trouxeram a sua energia, que trouxeram a sua conexão com essa mensagem do Evangelho de Jesus. Que nós possamos utilizar isso, meus irmãos, da melhor forma possível. Sermos sensíveis à dor do outro. Não julgar. Porque quando você julga, você pode estar julgando a você mesmo. A sua consciência vai dizer, meu irmão, se coloque na pele do outro. Seja um cristão verdadeiro. Bandido bom é bandido regenerado. É bandido com Jesus. É bandido amoroso. É bandido transformado. E nós podemos ser esse bandido, meu irmão. Quem sabe o que fizemos em vidas passadas. Não julgue. Não julgue. Não seja precipitado. Não seja insensível. A gente precisa fazer algo, sim. Ajudar o outro no seu processo de despertar espiritual, trazendo a palavra de Jesus, trazendo um conforto, mas acima de tudo, fazer como Jesus fez na sua época, mesmo ele não sendo a autoridade constituída no mundo material, Jesus ele veio enquanto esse grande rei solar, esse grande rei moral, e trouxe para cada um de nós o processo mais revolucionário que existe, que é o processo de transformação interior. Quando nós transformarmos o nosso interior, a gente vai estar transformando essa sociedade injusta que desde a época de Jesus até hoje ainda perdura a injustiça, ainda perdura o egoísmo. Quando, meus irmãos, eu pergunto, a gente vai deixar de ser egoísta? Quando a gente vai deixar de ser pessoas insensíveis com a dor do outro, insensíveis com a dificuldade do outro. Quando, meu irmão? Quando, meu irmão? É preciso a gente pensar nisso. No dia que a gente se modificar, sermos caridosos, sermos amorosos, não vai haver tanta desigualdade social, não vai haver tanta injustiça nesse planeta. Não vai haver, porque vai ser um planeta de homens e mulheres regenerados. Homens e mulheres que não julgam de forma precipitada os outros. De homens e mulheres que olham para dentro de si e dizem, eu sou cristão, eu sou da luz. E as pessoas que estão convivendo comigo são pessoas que dentro dela tem luz, tem paz e tem serenidade. Se não tem, a gente ajuda e chega junto, trazendo o que essas pessoas precisam de apoio espiritual. Vamos encerrar a noite de hoje. As pessoas que fizeram seus pedidos. Deixa eu ver se tem mais alguém aí. Humberto tá pedindo prece. Deixa eu ver se tem mais alguém aí. Maricélia. Deixa eu ver se Maricélia colocou alguma opinião. Maricélia. Valmor, muito obrigado, meu amigo Valmor, pelo aprendizado. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Vamos encerrar a noite de hoje, meus irmãos. Agradeço bastante a cada um de vocês que estão durante esses momentos de reflexão do Evangelho de Jesus. Vamos fechar a noite. Convido a cada um dos irmãos e a cada um das irmãs a elevar o pensamento a Jesus. Vamos fechar a noite de hoje com uma oração para todos os irmãos, todas as irmãs que aí estão. Vamos elevar o pensamento ao alto nesse momento.
noite de hoje com uma solicitação aí da nossa irmã. A nossa irmã Simone fez um pedido aí, vou botar aqui. Simone, vou botar aqui para você, viu, o seu pedido. Agradecido, meus irmãos, minhas irmãs. Vou botar aqui, ó, a música para você, viu? Para você. Só um minutinho. A gente vai encerrar com essa música aqui, pedido de Simone, que ela fez um pedido aí. Vamos encerrar a noite com essa música aí para vocês, viu? Deus quer fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo, sorrindo. Graças a Deus. Muito obrigado. Vou fechar agora a noite de hoje, agradecendo com essa linda música, para que todos os irmãos possam dormir na paz de Deus e de Jesus. E encerrar com a mensagem de roupa nova. Deus que quer sorrindo, Deus nos quer sorrindo. Muita luz e muita paz. Que Deus abençoe, que Deus ilumine cada um dos irmãos e cada uma das irmãs. Até uma próxima. Essa semana a gente ainda vai entrar aí em live. Deus abençoe a cada um de vocês, tá certo? Boa noite. Até mais.